Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um devocional. Já deixa o seu like aí, tá bom? Pra você não esquecer no final. Se você ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se. Só você clicar nele pra você já ser inscrito aqui no canal e não perder nenhum vídeo que sai aqui. Eu peço também pra você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece, que você conseguir, tá bom? Peço essa ajuda aí pra vocês. E bora pro nosso devocional de hoje. E esse devocional, quero falar com vocês sobre esse tema, né? Sobre esse título que tá aí, só um pouco confuso, mas eu espero que ao longo do vídeo vocês entendam e esse vídeo alcance as pessoas que precisam. Porque eu tenho certeza que Deus ele usa diversas formas para falar com a gente e eu acredito que às vezes precisa, às vezes esse vídeo precisa chegar a alguma pessoa e essa pessoa precisa ouvir essa palavra. É justamente sobre isso, Venha como estás. E como assim, Lorena? Isso é um versículo bíblico? Não. Mas não sei se vocês já ouviram, alguém falar sobre isso. Até existe uma música, na verdade, uma banda muito conhecida, que fala justamente isso. Vem, filho amado, vem como estás. Talvez exista alguém que está assistindo esse vídeo e que pense assim, eu sou muito pecadora para poder ir até Jesus. Eu não abandonei esse pecado ainda, então não tem como eu ir até Jesus porque eu ainda faço essas coisas. E eu quero te dizer que eu também já fui uma pessoa que pensou assim, em alguns momentos, em algumas coisas que eu ainda não tinha abandonado. Eu pensei assim, como que Jesus vai me aceitar se eu ainda faço isso? Não sei qual é esse pecado, mas a questão de você vir como está é porque às vezes as pessoas elas acham que elas precisam estar com a vida perfeita, se é que isso é possível sem Jesus, Ela precisa ir até Jesus só quando ela já tiver abandonado todos os pecados. Mas o que eu quero te dizer é que não existe, não tem essa possibilidade de você abandonar tudo para depois seguir Jesus, porque é justamente a pessoa dele é que te dá esse conhecimento e abre os seus olhos para te fazer enxergar que isso que você está vivendo é pecado. Não é simplesmente um vídeo como esse que, nossa, vai abrir os seus olhos e não é uma pessoa, simplesmente um ser humano assim que vai fazer você abandonar, a não ser Jesus. Então é só Ele que realmente pode fazer com que a gente largue tudo aquilo de errado que nós fazíamos, ou que a gente está fazendo. É somente Ele que pode nos auxiliar, que pode abrir os nossos olhos para nos fazer enxergar, porque existem muitas pessoas também que se dizem cristãs, que falam que realmente encontraram Jesus, mas que ainda não abandonaram o pecado. E aí existe essa questão que eu ouvi essa semana, alguém falando, alguém criticando algo, porque uma pessoa, famosa em específico, se batizado e alguém tava comentando sobre isso, falando, mas ela ainda faz isso, sabe? Como que ela encontrou Jesus? Como ela foi encontrada? Se ela ainda comete esse pecado, esse, aquilo, outro, A pessoa às vezes listou ali os pecados que ela vê a outra pessoa cometendo, que falou que aceitou Jesus e tudo mais. Mas a questão que eu achei interessante que uma pessoa em específico comentou é que é justamente esse pensamento que a gente tem. Às vezes até nós, a gente vê outras pessoas falando, mas às vezes a gente vê que tá olhando de fora, a gente vê uma pessoa, por exemplo, que encontrou Jesus e a gente fala assim, mas aquela pessoa, um exemplo, aquela pessoa ainda fuma, aquela pessoa ainda bebe, aquela pessoa ainda faz isso. Mas ela disse que encontrou Jesus. Na verdade, a gente usa isso pra dizer assim, olha, aquela pessoa ela não pode ter encontrado Jesus, porque ela ainda vive isso. A questão é que o que nós não percebemos e o que nós usamos como desculpa, talvez você que está assistindo esse vídeo ainda usa como desculpa para não ir até a Jesus, justamente o seu pecado, justamente o seu erro. E com certeza essa tal pessoa que encontrou Jesus e ainda comete algumas coisas, ela ainda está no processo. Daqui um tempo, algum tempo realmente nós podemos olhar para a árvore e ver qual tipo de fruto ela está dando. Porque ninguém que encontrou Jesus, até já gravei um vídeo que fala sobre esse tema, esse título, que quando Jesus passa pela vida de alguém, aquela pessoa ela nunca mais é a mesma. Aquela pessoa ela nunca mais volta a cometer os mesmos erros de sempre que ela estava cometendo.
né? É lógico que não é da noite pro dia que a pessoa vai abandonar tudo. E é justamente para essas pessoas que eu quero falar. Às vezes você é essa pessoa que acha que precisa abandonar tudo primeiro para poder ir até Jesus. E não. Sabe por que que não? Porque se você não for até Jesus, é justamente por isso que você não vai conseguir abandonar esse pecado que você está vivendo. Então essa pessoa, pessoas questionam muito se ela encontrou Jesus ou não, é claro que nós vamos ver pelos frutos que ela vai passar a dar daqui pra frente. Como eu falei, existem pessoas que se dizem cristãs, mas que vivem uma vida de pecado, que você sabe ali pelos frutos. E é que aquela pessoa, ela tá ali numa caminhada cristã há muito tempo, que a gente realmente não vê o fruto, né? Como a Bíblia mesmo diz, como a Bíblia mostra. Enfim, não vê frutos ali de arrependimento na pessoa. Mas não é porque você ainda não vê, e às vezes aquela pessoa de imediato que acabou de se converter, é uma vida nova para ela. Mas é claro que o Espírito Santo ele já está trabalhando na vida daquela pessoa. É claro que aquela pessoa que se converteu agora, e que aquela pessoa que talvez pensava como eu e você, que, nossa, eu preciso abandonar tudo primeiro, eu preciso me consertar primeiro para depois ir até Jesus. Não. Venha como estás. É justamente por causa disso o título. Vem como você tá. Se você tá praticando esse pecado e você acha que você precisa abandoná-lo primeiro para poder ir até Jesus, não. Vem exatamente com esse pecado. Porque se você já tem consciência de que isso é pecado, um caminho, sabe, já é um início, já é algo que Deus já está trabalhando na sua vida. Mas sem Jesus nós não conseguimos abandonar as coisas, né? É isso que eu quero que você entenda. Não é que você vai vir para Jesus e ele vai falar, ah, você veio para mim, então você pode ficar comigo com esse pecado. Não, muito pelo contrário. A mensagem que eu quero trazer para você hoje é que você vem com esse pecado, mas você não vai permanecer com ele. Porque Jesus, ele transforma a nossa vida. Jesus, o Espírito Santo, ele nos incomoda. Tem coisas assim que eu erro, que eu faço de errado e que eu cometo, que o Espírito Santo, ele vai lá e me corrige e fala, olha, isso aí tá errado. E aí eu vou lá e percebo que aquilo tá errado. E aí eu vou lá e me arrependo. Porque justamente o que nós vemos na Bíblia é que Jesus chama ao arrependimento as pessoas. Jesus, ele não fala, olha, primeiro você larga isso e depois você vem até mim. Em nenhum momento você vai encontrar isso na Bíblia. E eu quero mostrar isso para vocês, porque eu me lembrei justamente disso, é quando Jesus chama os discípulos. Eu vou ler uma parte assim pequena, que tá lá em Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 18, quando Jesus chama os discípulos. Olha o que ele diz. Versículo 18 começa assim: E Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos. Isso aqui é o início de quando ele está começando a chamar os discípulos. Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. Disse-lhes: Segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus não perguntou assim: qual que é o seu pecado? O que você está pensando aí de errado? Abandone esse pecado primeiro, depois você vem e me segue. Ele não falou isso. Mas ao longo da Bíblia você vai vendo a transformação dos discípulos, Jesus ensinando eles mesmos e ensinando as outras pessoas. No versículo 20 fala: E eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram. Indo dali, ele viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai Zebedeu, consertando as suas redes. E ele os chamou. E eles imediatamente deixaram o barco e seu pai o seguiram. Percebe que os discípulos ali, específico esses, não falaram assim: Jesus, eu não posso ir agora não, porque eu preciso alinhar algumas coisas aqui, eu preciso consertar algumas coisas. Não, eles só pararam, entenderam ali, né, Jesus chamando eles e seguiram. Claro que pra gente também de fora é um pouco difícil até de entender, falar, nossa, mas eles só ouviram assim e foram? Sim, eles só ouviram e foram. A questão é que hoje nós, olhando assim de fora, né, Jesus às vezes está nos chamando ou chamando você, haga isso primeiro que você tá fazendo, seja qual pecado você tá cometendo, e me siga. Ele simplesmente às vezes tá chamando você e falando: vem e me siga, vem e se arrependa. O que Jesus realmente traz para nós, que ao longo eu vou ler aqui para vocês em outros versículos com outras pessoas, ele justamente traz um arrependimento para a vida da pessoa. Durante esse caminho, durante esse trajeto, ele vai transformando a vida deles. Mas nós queremos falar: não,
Eu não posso ir como eu tô, eu preciso consertar aqui primeiro. O que a gente não entende é o que diz lá em João 15, versículo 5, que vai dizer assim: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então lembra do que eu falei? Jesus é a videira, como tá dizendo aqui. Nós somos os ramos. Quem permanece em mim, ou seja, né, também essa pessoa que eu falei lá no início, que ela vem para Jesus, se ela permanece em Jesus, por mais que ela tá vencendo aqueles pecados, não ela simplesmente, mas Jesus está ajudando com que ela vença aqueles pecados e essa pessoa permanece nele, aqui diz, esse dá muito fruto. Então, sim, nós podemos ver a árvore pelo fruto. Então, nós vamos conhecer, sim, se aquela pessoa realmente ela tem uma vida com Deus, ela realmente se converteu. É pelo fruto que ela tá dando. E fala o seguinte, porque sem mim nada podeis fazer. Então não adianta você achar que aquela pessoa, ela se converteu e ela da noite pro dia ela vai largar aquilo que ela tá fazendo. Mas com certeza, você pode ter certeza, se ela de fato se converteu, você vai ver os frutos que ela vai dar. E vão ser frutos de arrependimento, vão ser frutos de mudança, vão ser frutos que realmente aquela pessoa ela vai abandonar, ela vai deixar aquele pecado, porque ela está em Jesus e Jesus está nela. Mas também sem Jesus, aquela pessoa ela não consegue mudar. Sem Jesus, nem eu nem você conseguimos mudar nada na nossa vida, né? Então, não adianta você achar que, eu tô cometendo aqui um pecado e primeiro eu vou mudar aqui, eu vou dar um jeitinho aqui pra depois eu ir até Jesus, pra depois eu me arrepender. Não. Vem como você está, porque com certeza Jesus ele não nos deixa como nós estamos. Nós podemos ir dessa forma, mas ele vai nos transformar, se você de fato deixar se arrepender. Para poder exemplificar um pouquinho mais para vocês que Jesus ele nos chama ao arrependimento, em João no capítulo 8, capítulo 8, a partir do versículo 1, vai falar a história de uma mulher adúltera. Talvez você já ouviu falar. Talvez você até se choque um pouco, porque, como eu disse, nós temos essa mentalidade de que, como assim Jesus falou com uma mulher impura? Jesus falou com uma mulher pecadora, Jesus transformou, como assim aquela pessoa se converteu? Como assim aquela pessoa falou que se converteu? Realmente, como eu falei, nós vamos ver os frutos dessa conversão. Assim, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo ele voltou novamente ao templo e todo o povo vinha até ele, assentando os ensinava. Escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério. E colocando-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério no próprio ato. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas, mas tu o que dizes? Estava ali querendo, pegar Jesus de alguma forma também. É exatamente isso, que isso eles diziam tentando para poderem ter do que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com o seu dedo no chão, como se não os ouvisse. Então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, ele levantando-se disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles ouvindo isso, sendo condenados por sua própria consciência, porque claro que ninguém ali a não ser Jesus não tinha pecado. Então Jesus era o único que não tinha pecado. Era o único que podia, de fato, pegar uma pedra e lançar sobre a mulher, porque não tinha pecado. Mas os outros homens que estavam condenando aquela mulher, todos eles com certeza tinham pecado. Saíram um a um, começando no mais velho até o último, e Jesus foi deixado sozinho e a mulher em pé no meio. Tendo Jesus se levantado e não vendo ninguém senão a mulher, ele disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse: Nenhum homem, Senhor. E aí olha o que Jesus diz, que eu falei para vocês. Disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus falou o seguinte: eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Ou seja, ele chamou a mulher ao arrependimento, para que ela não cometesse aquele pecado novamente. Que lá em Marcos 2, no versículo 17, Jesus vai dizer assim: Jesus, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos, até fala aqui que os que estão bem, não necessitam de médico, mas os que estão enfermos, ou seja, os que estão doentes, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, às vezes a pessoa ela se acha justa. Ela fala: não, eu não tenho pecado, não.
que já é um erro, né? Falar que não tem pecado. Então Jesus, ele fala, eu vim para os pecadores, para trazer eles, para chamar eles ao arrependimento. Então Jesus veio por mim e por você. Por você que acha que o seu pecado é tão grande assim, que Jesus não consegue te perdoar. Ele veio e foi para você, para que você se arrependa. Ele não veio para que você continue vivendo no seu pecado, não. Porque como eu falei, tem pessoas que falam que se converteu, mas continuam no mesmo pecado porque falam, Jesus morreu por mim, Jesus me aceita do jeito que eu sou e eu vou continuar assim. De jeito nenhum, porque aí você está mostrando frutos e não está mostrando frutos de arrependimento. E Jesus está falando aqui, né, que ele veio trazer arrependimento sobre a sua vida, sobre a minha vida. Talvez esse vídeo ele vai alcançar justamente você ou alguém que você conhece que acha assim, não tem como. Eu não consigo abandonar esse pecado. E como que eu vou até Jesus? Como que eu vou orar a Jesus? Eu vou falar, Jesus, eu tô cometendo esse pecado. Uma vez eu ouvi uma coisa que a gente se assusta um pouco quando a gente escuta. É que Jesus não é pego de surpresa. Não é pego de surpresa pelo seu pecado. Jesus, ele sabe de coisas que vai acontecer amanhã que você não sabe. Às vezes de pecados que eu vou cometer que eu ainda não sei. Mas Jesus já sabe. Então, ele nunca vai ser pego de surpresa pelas coisas que você já fez. Fala assim, nossa, você me pegou de surpresa, eu não sabia que você ia fazer isso. Nossa, eu não sabia que você poderia cometer esse pecado. Com certeza ele já sabia, porque conseguimos fazer coisas que, meu Deus, a gente realmente fica até chocado depois. Mas ele nunca vai ser pego de surpresa por nada que a gente fez ou que a gente ainda vai fazer. Mas ele sempre traz arrependimento para o nosso coração. Nós vemos muitas pessoas que falam, né, que se arrependeram, que vivem com Jesus, mas é só de, Jesus me ama e eu posso viver aqui. Não. Jesus, ele nos ama tanto que realmente ele nos traz ao arrependimento, que ele nos traz correções. Então Jesus é o único que pode olhar para você e olhar para o seu pecado, que você talvez ache que é impossível, né, que é muito grande, e te ajudar a fazer com que você largue isso, com que você abandone de vez esse pecado, que às vezes você acha que é impossível você largar. Ele realmente é o único que pode trazer consciência sobre a sua vida, sobre isso que você está cometendo. E talvez ele já te chamou a atenção de várias formas e já disse para você largar isso de várias formas, mas você ainda fica, sabe, tentando se esquivar. Mas ele pode estar usando esse vídeo novamente para te alertar e dizer, largue isso. Mas não é sozinho que você vai conseguir. É com a minha ajuda, é com a ajuda de Jesus que ele está falando que você vai conseguir. É só com a ajuda dele que nós conseguimos ter discernimento das coisas, conhecimento. E só com a ajuda dele que nós conseguimos realmente abandonar as coisas. Quero ler mais 2 versículos para vocês, para finalizar, que está lá em Isaías, no capítulo 55, nos versículos 6 e 7. Olha o que Deus tem para falar com a gente hoje nesses versículos. Buscai-vos ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invocai-o enquanto ele está próximo. Deixe que o perverso abandone o seu caminho, o homem injusto os seus pensamentos, e permita-o retornar para o Senhor. E ele terá misericórdia dele, para o nosso Deus, porque ele abundantemente perdoará. Então busque o Senhor enquanto se pode achar. Busque enquanto ele está perto. Busque-o, peça perdão. Se arrependa enquanto você pode, enquanto você está sendo alertado sobre o seu pecado, enquanto você está sendo alertado sobre as coisas de errado que você tem feito, sobre as coisas de errado que você tem falado, pensado, sobre a vida errada que você tem vivido. Deus tem chamado a atenção, né, em muitas coisas, então não vire as costas para isso. Traga hoje esse vídeo como um alerta para você e pense como um gesto de amor, porque Deus, ele realmente nos fala, e às vezes ele fala tantas vezes pra gente, coisas que a gente ouve, mas a gente insiste em continuar, insiste em permanecer no mesmo erro. Mas isso que eu acabei de ler aqui pra vocês, busque ao Senhor, se arrependa enquanto você pode achar, enquanto você pode encontrá-lo, enquanto ele está falando com você. E como eu falei, não ache que o seu pecado é grande demais e que você tem que abandonar tudo sozinho, que você tem que resolver tudo sozinho primeiro para depois você vir até Jesus. Não, pelo contrário.
venha com tudo que você tá aí, venha com tudo que você tem aí. Com certeza, se você vir se arrependendo, porque se você vem a Jesus, assim, você já tá com a consciência de arrependimento. Ele já trouxe até você. Não foi você que simplesmente falou, nossa, eu preciso me arrepender disso, nossa, isso aqui tá errado. Não é você que tem essa consciência, mas ele é que trouxe consciência à sua mente, à sua vida, sobre isso de errado que você tá vivendo. Então, se ele trouxe isso até você, pense no amor que ele tem por você e por isso ele está falando tanto com você sobre isso. Tanto para você abandonar essa vida, tanto para você abandonar esse pecado. E é isso, esse foi o nosso devocional de hoje. Como eu falei, espero que esse vídeo tenha encontrado a pessoa, né, as pessoas que precisam ouvir, tá bom? Deixa seu comentário aqui embaixo. Se você não é inscrito, como eu falei, se inscreva aqui, tá bom? Para você não perder nenhum devocional e nenhum vídeo que sai aqui, tá bom? E eu te espero no próximo devocional, se Deus quiser. Tchau!